louvor maravilhoso. Obrigado, Michele. Obrigado, Mica. Obrigado, Gabriel. Obrigado a toda essa galera muito linda que está aqui hoje. Obrigado, Lauro. Gente, que bênção estar com vocês aqui. Começo de janeiro. Muita gente voltando de férias, graças a Deus. Estava com saudade de alguns de vocês. Eu já quero começar esse culto glorificando a Deus e agradecendo todo esse povo lindo que faz tudo acontecer. O pessoal dos nossos voluntários, Deus abençoe vocês. O pessoal da multimídia, o pessoal da bateria, do louvor maravilhoso, que Deus abençoe vocês. Vamos celebrar por esse corpo tão lindo dessa igreja. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. E eu quero entregar para você hoje uma palavra que Deus colocou no meu coração, e eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração também. E se você veio aqui para ouvir a voz de Deus, não deixa nada te distrair. Eu sei que às vezes você veio com aquele amigo que comenta o culto inteiro, fala para ele, desliga o comentário, hoje eu quero ouvir a voz de Deus, não quero saber de WhatsApp, hoje eu quero estar ligado. Vocês estão rindo porque é verdade, não é verdade? E outra coisa, hoje o culto é para você, tá? Porque tem irmão que vem, bate no que está do lado e fala, é tudo para ti a palavra hoje, não é verdade? Mas hoje é para você. Eu sei que o Espírito Santo te trouxe aqui porque Ele quer te posicionar, Ele quer te ensinar algumas coisas para esse ano, porque esse é um ano de dar muitos frutos. Vai dar fruto nenhum desse jeito, já está podre, misericórdia. Esse vai ser um ano de dar muitos frutos. Glória a Deus. Eu quero ler com você João, capítulo 15, versículo 1. João, capítulo 15, versículo 1. Diz o seguinte, João 15, 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que estando em mim não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que ele dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os... Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Antes de passar para o próximo versículo, diga misericórdia. Você não, em nome de Jesus. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim vocês serão os meus discípulos. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. Vamos orar por essa palavra? Feche os olhos, vamos orar comigo. Senhor, meu Deus soberano Pai, eu quero te agradecer por essa palavra. Essa palavra não é minha, ela é tua, Jesus. Papai, essa igreja não é minha, ela é tua, Pai. Então toma a direção hoje desse culto. Fala aos corações aquilo que o Senhor quiser. Nós estamos aqui disponíveis, dispostos. Nós queremos ouvir a tua voz. Mais do que qualquer outra coisa, revela a palavra essa noite, porque nós queremos, Espírito Santo, sair daqui renovados, cheios da tua presença e entendendo o que o Senhor quer para os nossos próximos passos nos próximos dias. Esteja conosco e não se cala, em nome de Jesus. E você diz... Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você aquilo que o Senhor colocou no meu coração para essa noite. E essa palavra, ela mexe muito e fala muito ao meu coração, lá de João capítulo 15, porque ela fala sobre a videira e fala sobre o básico do evangelho, o que todo mundo precisa aprender para caminhar com Jesus. E quando nós perdemos isso aqui, nós perdemos todo o restante. Por isso que é muito importante falar sobre isso logo no começo do ano. Esse ano o Senhor nos deu uma palavra sobre multiplicação. E quem não quer viver multiplicação? O Senhor nos deu uma palavra sobre dar muitos frutos. E quem não quer ter muitos frutos? O Senhor deu uma palavra sobre novas igrejas, sobre pessoas que vão chegar, deu uma direção para essa igreja. E quando começou o ano, Deus começou a me dar algumas palavras sobre governo, sobre poda. E eu não entendi nada. Eu falei, Jesus, como assim? Você está falando de multiplicação e está falando sobre poda. O Senhor está falando sobre crescimento e está falando sobre entregar o governo para você. O Senhor está falando sobre abrir novos lugares e também está falando comigo sobre descansar. E aí eu comecei a perguntar o que Ele estava querendo falar sobre isso. E eu quero trazer ao seu coração, porque eu tenho certeza que a mesma coisa que Ele falou comigo é o que Ele quer ensinar para você essa noite.
Porque Deus tem crescimento para todos os seus filhos. Deus não nos chamou para ficar paralisados, pelo contrário, Deus nos chamou para dar muitos frutos. Todo filho de Deus dá muitos frutos, e você foi chamado para dar muitos frutos. Só que há um desafio nessa jornada de frutificação, que é aprender esse básico, que é o que Jesus começa a ensinar em Marcos, e toda a palavra fala sobre frutos. Lá desde o começo, se você observar a história de Adão e Eva, lá em Gênesis, você vai observar, passeando pelos capítulos 2, pelo capítulo 3, você vai começar a ver que começa a acontecer uma coisa estranha. Deus cria Adão, Deus cria Eva, Eva vem estar no jardim e aparece então a serpente. E ela começa a querer enganar Eva. E a serpente começa a falar assim para Eva: olha só, come desse fruto do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer, você vai saber de tudo, você vai conhecer tudo. E Eva fala: ué, mas Deus falou que não era para eu comer. Deus falou que não era para eu pegar esse fruto. E a serpente diz para ela: sabe por que ele te falou isso? Porque ele não quer que você conheça muito. Porque se você comer esse fruto, você vai saber mais do que Deus. Se você comer desse fruto, você vai conhecer mais do que ele. E ele não quer que você chegue nessa posição. E aí todo mundo já sabe o final da história. Eva come o fruto e tem a queda. E a gente fala de Eva até os dias de hoje, mas nós não paramos para perceber que nós repetimos as mesmas coisas. E muitas vezes de forma inconsciente, mas a partir de hoje não, porque a partir de hoje você vai aprender sobre essa palavra e você vai ter consciência sobre as suas ações. Sabe qual é o maior problema do ser humano? É a tal do querer a independência. Eu começo a crescer e eu quero fazer as coisas do meu jeito. Eu começo a crescer e eu quero ter independência de saber como funcionam as coisas. Então eu começo a planejar e eu quero que o plano seja exatamente da minha maneira. Afinal eu estudei. Afinal eu sou o maior na minha área, eu sei o que eu faço. Eu sei para onde eu estou indo, eu sou uma pessoa incrível, eu estudei muito para me tornar isso. Eu comecei a fazer muito, eu trabalhei isso e aquilo. E aí onde mora o problema. Porque todo problema em Eva começa com o poder. Começa com o desejo de querer saber mais. Começa com o desejo de querer poder mais do que Deus. E esse é o grande problema do ser humano, em que você não pode cair. É querer ser independente a ponto de não ouvir mais a voz de Deus para a próxima estação. A ponto de você planejou tanto que tem que seguir o plano certinho. Deus não pode entrar na tua agenda porque você sabe exatamente o que você está fazendo. Esse é o problema desde o início, poder. Por que as pessoas querem muito dinheiro? Poder. Por que a gente quer todas essas coisas, status e isso e aquilo? Poder. E desde o começo nós vemos que o problema do mundo está quando tiram os olhos de Deus, se tira os olhos do relacionamento com Deus e começa a se colocar os olhos no poder. O problema não é eu ter dinheiro, o problema é eu deixar aquilo tomar o lugar de Deus. O problema é eu deixar a minha vontade de crescer tomar o lugar de Deus. E eu quero dizer para você, para começar esse ano de 2026, que o desejo maior de Deus para o seu coração esse ano é você permanecer conectado nele. O maior desejo de Deus é você continuar dependente dele. Porque o problema começa a morar quando a gente começa a querer ser independente. Foi o que aconteceu com Eva. E aí a gente passeia pela história e nós vemos que acontecem com os reis da mesma forma. Saul começa a se tornar poderoso e de repente ele começa a ficar orgulhoso. Ele começa a querer fazer as coisas do jeito dele, da maneira dele. E aqui quando nós começamos a passear na história, nós começamos a entender que Deus nos criou para um relacionamento e para estarmos conectados com Ele. E esse ano, quando Deus me falava sobre multiplicação, sobre aceleração, filho, você vai crescer e não paralisar. Filho, esse ano tem muita coisa para você. O que eu fiz? Imediatamente, madrugadas escrevendo e planejando. Quem não faz isso? Se Deus te dá um sonho e fala, você vai abrir uma empresa, você vai crescer, você vai multiplicar, o que você faz? Começa a planejar. Aí você pega o papel, a caneta, começa a fazer as metas, começa a fazer tudo acontecer. Aí eu acordava de madrugada com ideias na cabeça e começava a desenhar. E eu, nossa, vai ser assim, esse ano vai ser uma bênção. E aí quando entrou o ano, dia 1º, dia 2, Deus me chamou para uma conversa. Deus falou, não é nada disso, você não entendeu nada. Esse ano você vai crescer muito, mas você vai descansar. Deus não bate. Deus, esse negócio está esquisito. Deixa eu te explicar, eu sempre trabalhei muito, desde 12 anos de idade. Meu pai me ensinou que assim, a gente só comprava as coisas se trabalhasse muito. Quando eu me formei, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a aprender que a minha empresa só andava se eu fizesse planejamento. Não é assim que funciona, eu preciso planejar, Deus. Você não entende a logística do céu, meu filho. Vou te ensinar uma coisa. Quando eu quero fazer, não sou eu que entro na sua agenda.
Não é você que diz, Deus, aqui está o planejamento. Entra nesse dia e nesse horário que vai acontecer desse jeito. Você pergunta para mim. Eu vou iluminando o teu próximo passo. Você permanece conectado em mim. Eu vou te dizendo o que você precisa fazer. Eu sei de todas as coisas. E quando você caminha comigo, o plano dá certo e você ainda descansa. Eu quero dizer para você, filho, que não tem problema você planejar, não tem problema você sonhar. O problema é quando você não convida Deus para fazer esse planejamento e você não dá liberdade para Deus de mexer no teu planejamento. Porque às vezes você começa a fazer e está tão perfeito que Deus não pode tocar naquilo. Que você fala, Deus, olha, esse ano o tempo que eu tenho para você é domingo pela manhã, combinado, à tarde eu estarei fazendo isso. Agora Deus assina o que você fala. Agora Deus caminha do jeito que você quer e não você caminha do jeito que Ele quer. Para esse ano você vai perguntar para Deus qual é a tua agenda para mim. E não onde você se encaixa na minha agenda, Deus. Aí Deus começou a me levar para essa palavra. Que é essa palavra que fala tanto sobre esse momento que nós estamos vivendo, que é um momento de necessidade de estarmos conectados com Deus, conectados com a videira. Ele começa a dizer aqui que quando vocês estão conectados em mim, vocês podem dar muitos frutos. Mas todos aqueles que estão conectados em mim, mas não dão frutos, são cortados. Aí eu comecei a meditar nessa palavra e comecei a entender o que ela significa. Quando ele diz cortado nesse primeiro versículo, ele não está dizendo cortado, Ju, como se Deus chegasse, visse que você não está dando fruto, não está dando conta de fazer nesse momento aquilo que Ele mandou, e Ele imediatamente cortasse e jogado fora. Não é isso, jogasse fora. Quando você vai ver a tradução, você vê que o cortado é quando você está conectado em Deus e você cai. Esse versículo significa que esse ramo, ele está caído. Esse ramo, ele está debaixo de outros ramos. Isso acontece com algumas plantações. O ramo vai ficando escondido, ele não pega sol. E como ele não pega sol, ele não pode dar fruto, e aí ele não cresce. Então o que o agricultor faz? O agricultor pega aquele ramo e levanta aquele ramo. Ele coloca o ramo em uma posição em que ele pode pegar sol. Ele coloca aquele ramo em uma posição onde ele pode crescer. Então nesse primeiro versículo, quando Jesus começa a falar sobre essa história, eu falei, uau, que revelação maravilhosa. Porque eu comecei a entender que diferente do que eu pensava lá atrás, porque quando a gente vê esse versículo, a gente já fica com medo. Já, meu Deus do céu, se eu não der um fruto, se eu acontecer isso comigo, Deus vai me cortar, estou morto no inferno. Eu comecei a entender que o nosso pai agricultor trabalha de uma forma muito diferente do que a gente imagina. Quando a gente cai, ele levanta. Quando a gente não está sufocado, quando a gente não consegue mais respirar, ele coloca a gente numa posição para a gente poder pegar sol. Quando você cai, o pai não te joga fora imediatamente. Primeiro ele te dá uma oportunidade de se reposicionar. E o que Deus está fazendo com você essa noite é te dando a oportunidade de começar esse ano se colocando na posição que Ele quer para você. Porque muitas vezes você poderia começar esse ano escondido, sem pegar sol, distante da presença dele, e daqui a pouco esse ramo apodrece, e aí sim ele é jogado fora. Antes disso, Deus está te dando a oportunidade. Ele te trouxe essa noite para falar, filho, eu te chamei para dar fruto. Hoje eu vou te levantar e vou te colocar no lugar, e agora vai de você permanecer nesse lugar que eu vou te colocar, porque esse ano eu quero você dando muitos frutos. Aí eu vejo o agricultor pegando, levantando e colocando esse ramo para tomar um sol. Só que aí ele continua falando que tem certos ramos que são meio rebeldes, mas isso não é você, em nome de Jesus, amém? É lá da outra igreja, lá em outro lugar. Tem gente que o agricultor vai lá, pega, levanta e ele volta para o chão de novo. Todo dia ele repete a mesma coisa. Jesus vem e dá uma oportunidade para ele. Você conhece alguém assim, teimoso, rebelde? Deus fala, vai pela direita, ele vai pela esquerda. Não olha para quem está do lado que é feio. Não faz isso. Gente, a hora que eu falo, vocês são tudo fofoqueiros, misericórdia. Ele já olhou para o outro, já acusou o outro. Tem gente que Deus é levantando e ele é caindo. Parece que a galinha da Angola, tô fraco, tudo ele está fraco. O tempo inteiro ele está, pastor, mas a carne é fraca, toma vergonha. Todo o tempo ele está caindo, todo o tempo ele está fazendo isso, todo o tempo ele está aquilo. Então essa palavra vem explicar que o Pai, ele é misericordioso, ele te levanta. Mas quando ele te levantar, aproveite a oportunidade e fique no lugar que ele te colocou. Comece a frutificar no cenário e no ambiente que ele te colocou. Esse ano o Pai está te dando uma oportunidade e ele vai te reposicionar. Esse ano, enquanto eu vinha para essa noite, a palavra está bem diferente da manhã. O Senhor me dizia, esse ano eu vou reposicionar algumas pessoas. E quando o Pai te reposicionar, aproveita essa oportunidade. Aproveita essa oportunidade para começar a dar frutos que talvez você nunca deu antes.
porque é uma oportunidade maravilhosa. O agricultor, ele não te corta e joga fora imediatamente, não, ele primeiro te dá uma nova oportunidade. E aí depois, quando ele percebe que aquela árvore não vai funcionar, que aquele ramo não vai funcionar, aí sim ele é cortado e jogado no fogo. Mas eu comecei a observar alguma coisa sobre as pessoas que crescem muito e que dão muito fruto. E aí chega um momento que tem nesse versículo que para mim é muito importante, muito sério, que é quando Deus dá a oportunidade de você crescer e de você dar muito fruto. Aí você começa a crescer, começa a dar fruto, começa a ser alguém que faz a diferença, começa a ser alguém que alimenta outras pessoas. A Bíblia diz que o agricultor não olha aquilo, fica batendo palma e fica parado, não, ele vai lá e poda a árvore. Aí eu comecei a olhar para esse versículo e comecei a olhar para vários amigos que estão ao meu redor, que estão passando por esse momento de poda. E comecei a perceber o quanto é desafiador para uma pessoa que está nesse momento se permitir ser podado. Porque quando a pessoa está começando, ela aceita tudo. Quando a pessoa está começando na carreira, na vida ou em qualquer coisa, tudo que você fala, ela aceita. Você dá uma correção para ela, ela fala, tá tudo certo, eu vou. Quando você está precisando, qualquer ajuda que te oferecem, você fala, eis-me aqui. Mas por que ele fala tanto da poda? Porque o momento da poda é talvez o mais desafiador de todos. Porque é o momento em que você já se sente grande. Você olha e fala, mas eu estou dando fruto. Ué, mas eu já sou desse jeito. Aí o agricultor vem e te poda, para quê? Não para te matar, mas para que você possa dar mais frutos ainda. E aí ele começa a remover algumas coisas, e aí começa a doer muito, por quê? Porque você está acostumado a dar frutos e a ninguém mexer com você, porque agora você já sabe o que faz. Aí o agricultor, porque você não é o bonitão, ele é maravilhoso, ele que sabe tudo, ele começa a podar para você dar mais frutos, só que fala, ai, por que você está me tirando dessa roda? Deus, por que você está me afastando desse lugar? Deus estava tudo certo aqui nessa posição, de repente você me tirou, me afastou, mexeu. Oi. Citou estrutura. Glória a Deus. É eu que sou agitado mesmo, aleluia. Aí você olha para Deus e fala assim, Deus, o que está acontecendo? Por que você está me removendo de tanta coisa? E talvez esse seja um ano de poda. O que é a poda? Do Senhor. Você está habituado com algumas coisas, para você está tudo certo. Aí ele fala, filho, isso aí que você estava acostumado vai ter que mudar. Esse costume que você tinha agora é diferente. Está chorando, né, Pri? É verdade. Fala, Deus. Às vezes a gente precisa entender que a poda de Deus não é que Ele me odeie, que Ele me queira mal. É que Ele sabe que eu posso dar mais frutos ainda. O agricultor não se impressiona com o meu momento atual. O meu pai agricultor não fica impressionado com o meu resultado. Ele é o dono da terra, dono das árvores, dono de todos os frutos. Deus não se importa com a aparência, Deus não se importa com a minha fala aqui, com se eu falo bem, se eu falo mal. Sabe o que Deus ama? Quem vive o propósito que Ele preparou. Quem aceita ser podado por Ele para dar quantos frutos Ele quiser. Quem aceita viver debaixo de acordo com a sua vontade, esse é o que agrada o coração de Deus. Aí Ele vem e começa a mexer nessa árvore. Talvez o ramo teu ia curvar, ia cair para o outro lado, e Ele veio e cortou antes que desse problema. E você está reclamando, dizendo, Deus, por quê? Deus, o que aconteceu? Por que você está me tirando disso? Por que você está mexendo desse jeito? O que está acontecendo? Ele falando, calma, eu conheço todas as estações. Talvez a árvore está só folha, não tem fruto. Agora você fala, Deus, por que as folhas estão murchando? O que está acontecendo? O agricultor não vê só a estação atual, o agricultor vê o futuro. O agricultor sabe todas as fases. A fase de colocar a semente, a fase de crescer. Mas você não tem paciência. Ele tem paciência. Sabe o que eu quero fazer? Plantar manga hoje e comer hoje à noite. Eu quero plantar um pé pela manhã e à noite eu já quero comer. Só que Deus não está preocupado com a aparência da árvore. Deus está preocupado com a qualidade do fruto. Deus não está preocupado se todo mundo está olhando e falando, que lindo, uau. Deus está preocupado se no teu coração, você de fato está sendo transformado. Os frutos que Jesus fala nessa palavra não é os frutos que nós ouvimos hoje em dia. Não é você ter o carro do ano. Ih, ficou triste agora, né? Você vai ter em nome de Jesus. Mas
não é ir. Jesus não está falando sobre você ter todos os bens do mundo. Quais são os frutos do Espírito? Quais são os frutos que o Senhor precisa que você tenha? Cadê o teu autocontrole? Cadê o teu coração no lugar? Cadê a tua paciência? Cadê o teu amor pelo próximo? Cadê a tua vontade de estar na presença de Deus em todo o tempo? Cadê o seu amor pelas pessoas que precisam? Esses são os frutos que Deus quer trabalhar no seu coração. Quando nós aceitamos Jesus, Ele começa a trabalhar no nosso interior. E o nosso exterior é uma consequência daquilo que Ele trabalhou aqui dentro. Sabe qual é o problema? A gente quer que todo mundo veja a nossa árvore. Então a gente quer que cresça rápido. Aí a gente fala, joga... Como que é o nome daquele negócio que faz crescer rápido? Não, só adubo não, que é ruim, que é adicional, é químico. Como é? Fertilizante, muito bem. Joga fertilizante. Minha família, perdão, eu sei que eu sou uma vergonha para vocês. Todos são pecuaristas. Todos são de agronomia e eu aqui. Tem gente que fica jogando para ser rápido. Igual quando você dá para animal também, você dá para ele poder crescer rápido, só que você atrapalha a qualidade. Porque tem muita gente preocupada com a aparência. As pessoas precisam olhar para você e dizer, ele está bem. A custo de quê? De depressão, de ansiedade, de loucura? De síndrome do pânico, de desespero? Olha como ele está bem, olha como ele avançou, olha como ela está se saindo legal. A troco de quê? Eu não estou preocupado com a aparência da árvore, eu estou preocupado com a qualidade do fruto, assim diz o Senhor. Às vezes eu quero que as pessoas olhem para mim e digam, uau, como aquele pastor, olha que bacana, olha que bonita a aparência dela, olha como ela está magra. Olha elogio para as mulheres aqui, toda mulher, olha como ela está, olha como ele está tendo sucesso. Só que a Bíblia também ensina sobre um momento em que toda vez que eu leio eu falo, misericórdia, Jesus. Eu quero finalizar falando sobre ele para você. Olha só. Diz o seguinte, lá em Marcos, capítulo 4, versículo 1. Marcos, capítulo 4, versículo 1. Vocês conseguem colocar aqui na tela para eles? Marcos, capítulo 4, 1. Diz assim, preste atenção que isso aqui é sério, olha aqui. Novamente Jesus começou a ensinar às margens do lago. Ao seu redor reuniu-se uma grande multidão, de modo que ele entrou em um barco e sentou-se nele. O barco estava no lago, enquanto todo o povo ficava na praia. Eles ensinavam muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino, escutem atentamente, o semeador saiu a semear. Aconteceu que, enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. A outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e a sufocaram, de forma que ela não deu fruto. Deixa esse aqui. Para mim esse é o maior perigo desse tempo que nós estamos vivendo. Para mim esse é o maior problema do momento que nós estamos vivendo. Porque ao mesmo tempo que o Senhor está tentando plantar uma semente e fazer algo na sua vida, tem espinhos. O que significa espinhos, pastor? Distrações. Você está tão preocupado com o teu plano, do teu jeito, com as suas coisas, com a sua meta, com a sua maneira de fazer. É por isso que o fruto não tem como crescer com qualidade, porque fruto junto com espinho não dá certo. Para crescer com qualidade eu preciso deixar a semente que Deus colocou lá no solo crescer sozinha. E qual é o problema disso? Na hora que cai, ninguém sabe a diferença. Mas na hora que começa a crescer, não frutifica. Aí para mim esse é um problema muito grande desse tempo. Sabe por quê? Porque não dá para perceber enquanto está acontecendo, só depois no resultado. O inimigo está tentando te distrair, você nem percebe. Eu queria que você se visse agora, tua cara está... Pastor, por que eu vim nesse culto hoje? O Senhor te trouxe hoje aqui porque Ele está falando, filho, me deixa trabalhar. Para de querer aparentar. Eu quero trabalhar aí dentro. Esse é o ano de eu te dar descanso. Esse é o ano de eu trabalhar aí, ó, dentro da tua estrutura. Esse é o ano de você entender, Tiago, que você vai crescer, mas não só pela força do teu braço, mas porque o Senhor está contigo. Se você veio com alguém, você pode falar para ele, o Senhor está contigo esse ano. Fala para ele, você vai crescer muito. Você vai frutificar muito. Meu Deus. Por último,
último, Mateus capítulo 21, versículo 18. A Bíblia inteira tem muita coisa de fruto, de terra. E se a gente for colocar todos os versículos e toda a parte que fala sobre isso, tem uma infinidade. Por isso que é bom estudar a Bíblia, é maravilhoso. Mateus 21, 18 diz assim: de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve... Me ajuda, gente, teve? Ao observar uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser... Jesus teve... Aí ele se aproximou da figueira com fome e não encontrou nada, a não ser... Vou te dizer que tem um problema aqui. Tem uma advertência que Deus tem hoje para você. Imagina você estar com fome. Imagina você estar querendo muito comer uma coisa que você deixou num pote da Kibon na sua casa. Hoje não tem mais isso, né, gente? Hoje aqui é tudo Tupperware ou como é que é o nome daquela? Le Creuset. Todo mundo aqui é diferente. Imagina que você está com fome e você pegou e colocou uma coisa dentro de uma vasilha e colocou na tua geladeira, no congelador, e você falou: quando eu chegar em casa, eu vou comer aquilo. Aquilo é maravilhoso, eu quero muito. Aí quando você chegou, a pessoa que mora com você, que deveria te defender, te ajudar, te apoiar, comeu. A pessoa que deveria ser teu amigo, na verdade, naquele momento, virou o teu maior inimigo. Quando você chegou em casa, que você abriu a geladeira, que você olhou e falou: cadê meu negócio? A pessoa falou: não sabia, comi o ódio. Fala: hoje, é hoje, pai, que eu perco meu... Oh, meu Deus, é terrível. A pior coisa, gente, é expectativa frustrada. Quando você liga para a pessoa e fala: olha só, eu vou comer o seu pote, todo o teu sorvete. Ela vai para casa sabendo que não tem, então acabou a expectativa. Quando ela chega, já está tudo certo, está tudo ok. Quando você cria uma expectativa, você precisa tomar cuidado, porque a expectativa frustra, sim ou não? Quando você não promete nada, mas quando você promete, é um problema quando você não cumpre. E Jesus estava com fome. E ele chegou em uma figueira que deveria dar figos, mas ela só tinha... Eu quero ir para o final dessa palavra trazendo para você uma advertência sobre esse momento que você vai entrar agora, porque é uma estação de muitos frutos em nome de Jesus. A expectativa de Jesus é chegar em você, Fernanda, olhar para você e dizer: cadê o meu fruto? Tiago, eu te chamei para isso. Todo o resto são coisas acrescentadas. Mas cadê o fruto que eu coloquei na sua mão e confiei em você para dar na sua árvore? Por que você se preocupou tanto com as folhas quando as folhas não alimentam ninguém, nem o teu próprio coração? Às vezes a aparência, as folhas querem te matar e tomar o lugar do teu fruto. Jesus não vai chegar para você e perguntar quão bonita é a sua árvore. Ele vai perguntar: cadê o teu fruto? Cadê a transformação que eu comecei a causar em você, mas você não permitiu que ela finalizasse? Cadê as pessoas que eu pedi para você alcançar? Cadê a obediência que eu pedi você para ter? Cadê a família que eu confiei na sua mão? O que Jesus vai perguntar é: cadê o fruto? Porém, ele só encontrou folha. E quando ele encontrou folha, ele disse: olha só, você vai secar e nunca mais você vai dar fruto. A gente vive como se Deus nunca fosse dizer nunca mais. A gente vive como se Deus nunca fosse dizer: chega, basta, acabou a brincadeira. Mas eu quero dizer que o nosso agricultor, o nosso Pai maravilhoso, também é justo e um justo juiz. Ele é um pai que em algum momento diz: chega, acabou, filho, eu te levantei até agora, mas cadê o teu sim? Cadê teu posicionamento? Sabe, chega um momento em que ele vai perguntar e ele vai cobrar. E às vezes a gente só dá a palavra dizendo: ai, Jesus, ai, Jesus me ama. Oh. E lógico que ele te ama. Lógico que ele te quer bem. E é porque ele te quer bem que você já deveria estar se posicionando. Você já deveria estar avançando. Chega das mesmas coisas. Esse não é um ano de estar fora da videira. Não, esse é um ano de estar conectado em Cristo.
Esse é um ano de você confiar nele, e não nas coisas, e não no seu próprio braço. Esse é um ano de você não caminhar por hype, você não ir para a igreja porque está na moda tudo gospel. Não, esse é um ano de você caminhar com Jesus de verdade. É um ano de você aprender sobre a palavra, aprender que os maiores discípulos que caminhavam com Jesus morreram de formas terríveis e não honrados como você espera ser honrado nessa terra. Só porque você caminha com Jesus, Deus tem que fazer as coisas do seu jeito, no seu tempo e da sua maneira. O maior presente já veio, o maior presente é Jesus, e você deveria se alegrar de já ter esse maior presente. Meu Deus! Mas às vezes, aí eu fico perguntando, às vezes eu pergunto para mim, em que cultura nós estamos vivendo? Na cultura de Cristo ou na estrutura do diabo? Porque quem prometeu poder foi o diabo. Quem prometeu dar todas as coisas do mundo foi o diabo. Quem falou, olha só, vem pra cá, olha, se distrai com isso tudo. O povo de Deus deveria todo dia dizer, Deus, eu desejo tanto de ti. Eu vou te buscar em primeiro lugar porque todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Mas a gente trocou a ordem. Hoje a gente prefere correr do que deixar Deus fazer pela gente. A gente prefere se esforçar, porque aí é mérito meu. Liberdade. Eu posso, eu faço. Isso aqui foi eu que fiz. Não quero devolver o mérito para ninguém. Sou eu. Você não percebe, mas às vezes faz isso. Aqui em... Olha só que forte isso que eu quero compartilhar com você. Está lá em Marcos capítulo 4, no versículo 19. Marcos 4, 19. Isso aqui, Marcos 4, 19. Mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. É por isso que o que tem hoje é a igreja lotada e todo mundo vivendo igual. É por isso que tem hoje igreja lotada e todo mundo ainda ansioso e desesperado. Quem na igreja dizer que conhece a Cristo não é entregar o governo para Cristo. Esse ano nós vamos nos reajustar. Quando chegam as preocupações, o engano das riquezas e o anseio por outras coisas sufocam a palavra. É isso que você tem que tomar cuidado nesse tempo. O que você está ansiando? O que você está querendo? Não deixe isso ocupar o lugar do trono de Deus no seu coração. Como nós lemos aqui no começo, aquele que está em mim dá muito fruto. Você não precisa correr para outro lugar. Se você está em Jesus, você vai dar muito fruto. Tudo isso sufoca a palavra. É por isso que às vezes eu me sinto pregando no domingo e na segunda-feira eu olho para as pessoas muitas vezes e falo, Deus, continua desesperada, ansiosa. Continua desesperada. Esse versículo responde tudo. Quando você começa a desfocar daqui, a palavra se torna infrutífera. Vou te falar uma coisa. O agricultor, quando ele planta a semente, ele já sabe o que a árvore vai se tornar. O papel da árvore é só permanecer. O agricultor rega, poda, coloca tudo que a árvore precisa para crescer. O que você era antes de Jesus? Se não fosse a misericórdia de Jesus, onde você estaria?
teria chegado até aqui? Você teria crescido? Você estaria de pé? Meu irmão, eu não sei você, mas eu... Cada prova que o crente passa, na verdade, você fala, se não fosse Jesus, o que você acha que o agricultor perderia o controle agora? Por que você acha que ele, sabendo o resultado final, não vai cuidar de você? Não vai suprir tuas necessidades? Quando a folha estiver murcha, não fica desesperado achando que acabou, é uma estação. Quando a folha estiver caindo, não fica desesperado, Deus está caindo, é uma estação. Nós passamos por estações, mas o agricultor continua sendo o mesmo. Nós passamos por fase, mas quem nos plantou continua sendo o mesmo. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não vai passar. Se eu prometi, eu sou fiel para cumprir. Eu vou fazer tudo o que é necessário, mas a minha árvore vai crescer. Eu vou fazer tudo o que for necessário, mas a minha árvore vai frutificar. Ninguém vai paralisar aquela pessoa que foi Deus que plantou. Ninguém vai paralisar um projeto que foi Deus que fez. Se Deus fez o projeto, Ele vai até o final. Hoje eu escolho descansar e deixar Deus terminar a obra. Hoje eu escolho descansar e deixar Jesus ser o meu agricultor. Eu quero te convidar para fazer a mesma coisa. Essa semana vai ser uma semana diferente. Você vai acordar, você vai orar e vai dizer assim: Jesus, eu te entrego o meu dia de hoje. Eu vou fazer o meu melhor. Vou trabalhar, vou me dedicar, mas eu não vou ficar desesperado. Eu recuso. Coração, dá uma ordem para o seu coração. Te dou uma ordem. Louve ao Senhor. Acalma, confia. Ele está no controle de tudo. Você vai dar uma ordem essa semana. Eu vou fazer a minha parte, Deus faz a dele. Todo desespero, ansiedade vai sair hoje em nome de Jesus. Esse ano o governo da nossa vida estará nas mãos do Senhor. Eu queria orar por isso. O que vocês acham da gente orar hoje? Entregando o governo dos nossos dias, do nosso ano, falando: Jesus, você é melhor nisso do que eu. Jesus, eu quero entregar para você. Sabe o que você vai fazer muito esse ano? Você vai ficar muito tempo na presença de Deus. Vai ser tão bom. Você vai acordar, você vai pegar a tua Bíblia. Eu não sei quem aqui faz isso, mas tem umas meninas que eu não sei como que elas arrumam tanta caneta, que elas pegam um monte de caneta e jogam tudo para marcar a Bíblia. Você vai acordar e você vai colocar em cima da cama e você vai começar a ler, você vai começar a se emocionar de alegria, porque Deus vai te trazer tanta paz. Você vai acordar e vai dormir dizendo: que negócio diferente, o Espírito Santo trazendo paz para o teu coração. As pessoas vão chegar e vão dizer: por que você não está preocupado? Por que você não está desesperado? Você vai dizer: Deus já me contou o futuro. No futuro Ele enxuga a lágrima dos meus olhos. No futuro Ele me convida para morar com Ele. Semana que vem as pessoas vão olhar para você e vão dizer: rapaz, você está mudado. Que você vai estar tranquilo. A mulher que antes em casa faltava virar o tais mania, o marido vai olhar e vai dizer: meu Deus. O homem que em casa antes só andava, a mulher vai olhar e vai dizer: Jesus, que coisa linda. Porque a paz do Senhor reinará nos nossos corações durante todos os próximos dias. Quando estiver doendo, a gente vai falar: o agricultor está trabalhando. Quando estiver acontecendo alguma coisa, a gente vai falar: Jesus está fazendo. Vai crescer de qualquer jeito. Vamos orar entregando isso para Ele. Você pode ficar de pé para orar junto comigo? Vem cá, Michele, por favor.